Meus queridos irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Senhor de toda a terra, céu e mar. Diz a Bíblia, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Eu quero ler com você o Salmo de número 46, apenas o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, o mundo está enfrentando uma grande calamidade, o mundo está passando por uma situação como nunca passou antes, muitas dificuldades nos quatro cantos do planeta. Quando se acontece algo numa cidade, num país, num estado, as pessoas elas tendem a ir para outros lugares. Porém, desta vez, a coisa aconteceu no mundo todo. Mas eu queria lhe dizer uma coisa bem importante nesta nossa filmagem, neste nosso vídeo. E eu quero começar por algo bem especial, já que os profissionais da saúde, todos eles estão tremendamente envolvidos com o que está acontecendo no mundo. Quando um profissional da saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, seja ele psicólogo, qualquer profissional da saúde, um nutricionista, quando ele recebe um paciente no seu consultório, a primeira coisa que ele faz é uma anamnese, é uma avaliação daquilo que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, se ele chega com uma dor no braço direito, então o profissional da saúde tem que fazer uma avaliação para saber qual é a causa daquela dor. E ele não pode, o profissional não pode simplesmente olhar para o local da dor. Tem que olhar como um todo, tem que olhar o paciente todo. O que eu quero dizer com isso? É que diante do que nós estamos enfrentando no mundo, nós cristãos precisamos compreender e entender que nós precisamos abrir a nossa visão e olhar o que está acontecendo como um todo. Nós não podemos ficar fitados e aceitando e ouvindo somente o que a grande mídia diz. Hoje a nossa tendência é passar o dia todo na televisão, nas redes sociais, olhando as notícias que se dão sobre o coronavírus. E aí que nós já temos pessoas com desespero, com pessoas com transtornos mentais, pessoas com ansiedade, pessoas em depressão. Antes de acontecer esse caso do coronavírus, nós tínhamos aí um grande número de pessoas praticando suicídio, inclusive até dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, até líderes, a gente tem notícias, sabe disso, muitos pastores até, que deram cabo de suas próprias vidas, até mesmo nos púlpitos das igrejas. Então, numa situação como essa, a gente precisa observar, precisa olhar tudo. Não podemos fechar a visão, olhar só para um local. Nós temos que olhar para tudo que está acontecendo. Aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é humano e aquilo que é espiritual, aquilo que é Deus e aquilo que é o diabo. Nós necessitamos abrir a nossa visão. Precisamos olhar qual é a estratégia de Deus nessa quarentena, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer fazer conosco e através das nossas vidas, através da igreja, qual é o propósito de Deus com isso. E precisamos observar aqueles que detestam a igreja, aqueles que não querem o bem da igreja, aqueles que se deixam ser instrumentos de Satanás para querer fazer a igreja parar. Nós precisamos abrir os nossos olhos com relação a isso.
Nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos deixemos nos emocionar e ser levados por qualquer vento de doutrina, ser levados por aquilo que nós estamos ouvindo e vendo de pessoas que não temem a Deus. É claro que a coisa é verdade, é claro que a doença se alastrou no mundo todo, é necessário, nós já aprendemos isso desde os primeiros dias, 24 horas por dia, os meios de comunicação, os telejornais estão nos informando como nós devemos nos comportar com relação a esse vírus. Lavar bem as mãos, tomar banho quando chegar de algum lugar, se tiver necessidade de ir a algum lugar, ao supermercado, à farmácia ou a qualquer outro lugar que seja necessário, um hospital. E a informação que você tem que deixar o sapato do lado de fora, você não pode entrar com o sapato que você saiu à rua com ele, você tem que realmente ter um cuidado, usar álcool gel. Então, todas as pessoas, as crianças, os jovens, adolescentes, homens, mulheres, já estão a par dessa informação, já sabem o que tem que fazer. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado é algumas informações e algumas coisas esquisitas que nós estamos vendo acontecer neste mundo, especialmente no que se diz, no que se fala sobre a igreja evangélica, sobre a igreja dos cristãos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para nós compreendermos e entendermos e termos uma visão de Deus para não sermos enganados. O nosso desejo, o desejo de todos os pastores, de todos os crentes, é retornar aos tempos. Eu sei que é uma experiência nova para nós, é uma experiência preciosa, onde nós estamos nos nossos lares, a gente ora, a gente faz live, a gente instrui os irmãos pelas redes sociais, mas não é como se nós estivéssemos no templo, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos, Deus nos fez para vivermos em comunidade, o Senhor nos fez, nos criou para vivermos em família, e não somente a família de sangue, mas a família de Deus. Então é necessário também que nos encontremos, que nos abracemos. Ninguém está fazendo isso nesses últimos dias em respeito, em obediência àquilo que as autoridades da saúde têm nos instruído. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, os olhos espirituais, para entendermos o que é Deus e o que não é Deus, o que é o diabo, o que não é o diabo. Precisamos entender se há algum propósito, se há algum objetivo de certas autoridades em querer proibir, em querer fazer com que a igreja pare. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou dizendo que nós precisamos prestar atenção, fazer uma anamnese, fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo para que a igreja não pare. Então a hora é de orar, a hora é de buscar a Deus, a hora de glorificar. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série, a gente vai gravando o vídeo e colocando para você toda a continuação daquilo que nós estamos, que Deus tem colocado no nosso coração. Deus abençoe e até o próximo vídeo.